E aí, pessoal, tudo bom? Meu nome é Sérgio, Meu nome é Kevin. somos do Mentes Criativas e hoje falaremos sobre saúde mental. Antes da gente começar, eu gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores, que é o Capgen Clemente, a Prefeitura de Santos e o Arte no DIC. Eu também gostaria de pedir para vocês deixarem um like, compartilharem, se inscreverem, porque é a nossa primeira vez aqui e a gente quer ver se vocês estão engajados. Então, sem mais delongas, se apresente para nós, por favor. Boa tarde, eu sou Eline, eu sou assistente social do CAPS Infantil Entre Mentes da Zona Noroeste de Santos. A gente não é uma dupla sertaneja, mas eu sou a Aline e eu também trabalho no CAPS Infantil na Zona Noroeste em Santos, sou técnica de enfermagem lá. Eline, o que a sua função engloba na saúde mental? Legal essa pergunta, Sérgio, porque o serviço social ele é muito importante dentro de um CAPS. Nós trabalhamos numa equipe multidisciplinar, são várias profissões que realizam um trabalho interdisciplinar, todos fazendo as mesmas coisas. Só que quando é necessário algo específico do serviço social, eu posso orientar com o meu conhecimento. Então, existem famílias que vão lá querendo saber como fazem para algum tipo de benefício, como fazem para requerer alguns recursos que precisam, ou quando é necessário algo sobre violência doméstica, eu dou toda essa orientação, encaminho para os setores devidos. Né? E também realizo grupos, escuta qualificada, visita domiciliar, e entre aconselhamento e outras coisas mais que tem dentro do CAPS. Lá é um serviço muito interessante e muito gostoso. Eu gosto muito de trabalhar lá. Então, a gente faz muitas coisas lá dentro, né? E ainda consigo orientar os meus colegas de trabalho sobre as ações do serviço social. Aline, você é técnica de enfermagem. O que a enfermagem, também a técnica de enfermagem, contribui para a saúde mental? Primeiro eu queria agradecer, né, o convite de vocês para estar fazendo parte dessa estreia. E sim, a pergunta de vocês é muito pertinente porque, como a Aline explicou, né, dentro da enfermagem especificamente existe muitas dúvidas com relação ao que o técnico de enfermagem faz num CAPS. Porque as pessoas estão acostumadas a ver o técnico de enfermagem, né? Muito na assistência, que é o banho, é a medicação, é a aplicação de um injetável e coisa e tal. E fica naquela coisa, o que você faz no CAPS, né? Você aplica a medicação, você dá comprimido, você para comprimido. E no CAPS infantil não tem, a gente sabe que não é, a dinâmica é outra, né? Então é legal a gente esclarecer o que um técnico de enfermagem pode fazer dentro do CAPS, até para os futuros profissionais que tenham interesse em atuar na saúde mental, entenderem como que funciona a dinâmica do CAPS. A Aline explicou, né? É multidisciplinar e a gente faz um trabalho interdisciplinar, no qual as profissões se correlacionam, né? Então, o médico, ele não atua sozinho, porque o psicólogo não atua sozinho, o assistente social não atua sozinho, o técnico de enfermagem não atua sozinho, o enfermeiro não atua sozinho. Por quê? Porque a gente semanalmente faz reuniões de equipe, né, Eline? Que a gente discute absolutamente todos os casos. Então, assim, todo mundo sabe dos casos de todo mundo. Por quê? Porque a gente faz essa ligação. E tendo essa reunião de equipe, o técnico de enfermagem especificamente, que é um profissional de nível médio, ele está respaldado. Por quê? Porque ele não pode fazer atendimentos individuais de forma sozinha, né? Sem a supervisão de um profissional de nível superior. Mas no momento em que a gente leva para a equipe, leva para os outros profissionais, né? Antes de tomar uma conduta sobre o PTS do adolescente... O que é PTS? O que é PTS? É. PTS é Plano Terapêutico Singular. Ah. É a forma como nós vamos tratar cada paciente. Então, após o acolhimento, é feito um roteiro de como vai ser o tratamento daquele paciente. E aí, conforme o tratamento entra em andamento, a gente pode ir mudando esse plano, né? A gente coloca em um determinado grupo de motivação e socialização.
E aí a gente percebe que deu muito certo e o adolescente está cheio de planos. Vai se Então, socializando, né? Ele vai socializando, isso mesmo, Sérgio. E aí, quando a gente percebe que ele já socializou da forma como deveria, que ele já está motivado e que ele tem planos, aí a gente já passa para o grupo de projeto de vida. Ah, Entende? que da hora. Meu grupo. Aí, deu certo, né, Kevin? Deu. Então, e é isso. E legal, assim, a pergunta, e é exatamente isso. Então, o técnico de enfermagem, quando ele vai, ele não constrói um PTS sozinho, né? E acho que ninguém, né, Eline? A gente Não, sempre não. pensa num coletivo para estar construindo esse PTS. Então, isso respalda. Então, muitas pessoas têm medo de falar, mas o nosso conselho que regulariza a profissão diz que a gente não pode fazer isso. Não, gente, técnicos de enfermagem que estão me ouvindo agora, vocês podem fazer sim. Por quê? Porque a gente tem um respaldo de toda a equipe multidisciplinar, que são profissionais de nível superior, que estão respaldando nossas decisões mediante as PTS, os acolhimentos, as escutas que a gente faz dentro do CAPS. Então é mais ou menos isso. E assim, não é o paciente da Aline ou o paciente da Eline, é o paciente do CAPS Entre Mentes. Então, tudo é decidido em conjunto. Que é pra ficar mais fácil de elaborar alguma atividade em grupo, né? Também, as atividades em grupos, ela pode ser definida pelo profissional, como ele pode solicitar apoio de outros. Por exemplo, eu tenho conhecimento do serviço social, mas quero falar alguma coisa relacionada à enfermagem. Então, eu posso estar buscando a Aline ou o nosso enfermeiro lá, que é o Fagner, para estar pedindo informações em que eu vou abordar referente à enfermagem. Uma campanha de prevenção, algo que seja necessário para os adolescentes, de orientação. Então, eles estão lá para me orientar sobre isso. Vocês falaram que vocês são do CAPS. A gente ouve muito falar, é uma pergunta polêmica, que o CAPS é coisa de doido, mas isso não é verdade. E o que exatamente o CAPS é? O que ele faz, o que ele engloba? Bom, o CAPS é o Centro de Atenção Psicossocial. O que isso quer dizer? Antigamente, existiam os manicômios, né? Em Sim. Santos, tinha um manicômio famoso chamado Anchieta. E, assim, Terrível, ainda tá? bem que não existe mais, né? Que bom. Graças a Deus. Foram descobertas várias atrocidades lá dentro. Coisas terríveis contra o ser humano. E com o desmonte dos manicômios, foram criados os CAPs. Qual o objetivo? No CAPS, a gente tem escuta. A pessoa que chega lá, ela pode chegar no estado, ela chega com sofrimento emocional grave. Ela pode chegar lá ouvindo vozes, vendo vultos, que são sintomas psicóticos. E aí, quando a gente faz a escuta e o acompanhamento, pode perceber que esses sintomas estão vindo de algum problema de saúde, tipo um diabetes elevado que não foi tratado. Aí, na parte de enfermagem, e os médicos podem explicar melhor várias questões biológicas que podem causar confusão mental. Então, antigamente, o paciente era levado para o manicômio e ficava lá internado para o resto da vida, tomando vários tipos de medicamentos sem uma escuta adequada. Agora a gente faz a escuta, percebe o que está acontecendo com aquele paciente, entra com a medicação, o paciente melhora e volta para casa e talvez nem precise dar continuidade no CAPS. É o famoso escuta primeiro e vê o que faz Medica depois. Exatamente. Não é medica Sérgio. agora e deixa falando sozinho. O objetivo do CAPS não é medicalização. É socialização. Exatamente. Isso. E eu só queria complementar a resposta da Eline. Eu acho que, falando do estereótipo, né, CAPS, eu acho que primeiro a gente precisa falar de diversidade, né? E entender que o lugar, né, o nosso mundo, ele é diverso. Então, a gente tem pessoas que tem brancos, pretos, pardos, indígenas, né? Tem pessoas LGBT, tem uma série de pessoas, existe uma diversidade, tem pessoas neurodivergentes, né? Então, assim, o CAPS, ele tá para atuar dentro de uma rede chamada RAPS, né? Rede de Atenção Psicossocial, junto com a atenção básica, para cuidar, acolher
pessoas e adolescentes, no caso do CAPS infantil, que a gente tá falando de, né, infantil, Sim. crianças e adolescentes com sofrimento emocional grave, certo? Certo. Só que o que acontece? O estereótipo vem a partir do momento em que as pessoas não entendem que o nosso mundo é diverso, né? Então eles colocam assim, mas eu não vou levar o meu filho no CAPS porque ele vai ser taxado como doido, né? Então, assim, a gente, antes de falar do que especificamente o CAPS faz, que, ok, é isso, a gente precisa entender o que o CAPS faz, a gente precisa falar que as pessoas têm que entender que o mundo é diverso. E como a Eline trouxe, né, a questão dos manicômios, antigamente era muito isso, né? As pessoas viam... Pode Uma coisa que eu quero acrescentar é o CAPS em si é tratado como louco, assim, as pessoas que estão no CAPS é mais falado por pessoas antigas, assim, avós, bisavós, até mesmo se for os pais, mas se você tiver numa fase adulta e for de 1980 para menos. E pô, até mesmo falo com a minha avó, que eu passo por atendimento, e, pô, ela de vez em quando até dá umas risadas, né? Porque ela confunde. Eu falo, pô, vó, não existe mais NAPS, é CAPS. Não tem nada a ver. Aí é cascaria total. Então, pô, esse negócio de acharem que o CAPS é coisa de doido, eu não acho certo, mas as pessoas não buscam se informar. Só quando elas param pra pensar, quando sai alguma polêmica, alguma coisa assim, que elas param pra pensar. Então, acho que é isso. Sabe, Sérgio, foi bom você falar isso, porque as pessoas vão fazendo brincadeiras bobas, que é local de louco no CAPS, e aí quem precisa de fato fica com vergonha de buscar tratamento. Sim. E isso atrapalha muito. Alguns ficam com preconceito de se tratar lá e aí vai se agravando cada caso. E né? vai piorando. Sim, porque o CAPS, como trabalha sofrimento emocional, a gente precisa até explicar para todos o que é o sofrimento emocional grave. Vamos lá, você tem um filho em casa, que ele está se isolando muito, dormindo o tempo todo, não quer sair de casa, está agressivo. Poxa, alguma coisa está errada. Aí quando você percebe, ele está se cortando, se machucando, pode estar numa depressão gravíssima. E se você não correr, ele pode até começar a pensar em suicídio. Então, esses adolescentes, crianças que estão passando por casos de agressividade, estão muito agressivas, leva lá no CAPS para fazer um acolhimento para a gente fazer uma escuta, para ver se é um paciente com o perfil do nosso trabalho. Porque se for, a gente vai fazer o possível para minimizar esse sofrimento. Sim, e o que a gente tinha falado, e pegando o gancho do que o Sérgio falou, assim, isso é um conceito geracional, né, que você trouxe. Porque é exatamente isso. Na época dos manicômios, tudo que era divergente, diferente, Era taxado como doido. taxado como loucura, né? Então a gente precisa entender o que é o contexto dessa loucura, né? Então, se as mulheres eram casadas e por algum motivo ela queria se divorciar, ela era vista como louca, né? E existe um documentário chamado Holocausto Brasileiro, né? E fala muito sobre essa época manicomial, fala sobre o hospital de Barbacena. Recomendo, tá? É muito bom. Você assistiu? Assisti, muito bom. Então, e ele é forte, né, Sérgio? Sim. Ele é pesado, assim, ele é forte. E ele traz muito o que era a saúde mental para as gerações antigas, né? Então, assim, tudo. Se a pessoa se entendia como uma pessoa LGBTQIA+, então ela era louca, né? Entendia-se que a homossexualidade era... Fora dos padrões. Era doença, né? Então, assim, fora do padrão e doença. Então, hoje, ainda se carrega, muito trazido e muito bem colocado por você, ainda se carrega esse estereótipo de que é o diferente, é a loucura. Então, assim, a gente precisa isolar. Mas não, o CAPS, né, e a reforma psiquiátrica, ela vem com esse intuito. Não é isolar, é incluir,
né? É socializar. É como a Aline falou, as crianças e adolescentes que têm os sintomas, a gente precisa pontuar e é importante que as famílias percebam, né? Tirem um pouco essa venda do preconceito, percebam e falem assim, ó, vou procurar ajuda para que meu filho tenha um atendimento e a gente consiga cuidar disso. Hoje tem aumentado muito no CAPS a demanda sobre bullying, né? O adolescente sofre o bullying na escola, fica com medo de falar em casa o que está acontecendo, vai guardando aquilo para ele, e aí ele fica transtornado sem saber o que fazer, tem medo de procurar a direção da escola, ou se procura e acha que não deu a devida atenção, e ele começa a ficar perdido. E aonde que esse adolescente pode buscar ajuda? No CAPS. Ele pode ir lá conversar, ser orientado, né? Em vez dele ficar se machucando, em vez dele ter um planejamento de suicídio. É muito triste falar, a gente soube de episódios no bairro de adolescentes que planejaram, ou um até o outro que até tirou a vida por conta de bullying, né? Então, isso é uma coisa muito triste. Por que os nossos adolescentes estão fazendo isso? Os pais precisam começar a observar melhor dentro de casa, para não chegar a esse ponto, né? É muito triste a gente perceber que estão usando a internet, cyberbullying, e está sendo algo ainda mais abrangente. Namoradinho que pega a foto da namorada e expõe para todos na escola. Isso causa um sofrimento emocional muito grande. Então, em vez de ficar fazendo piada, falando que CAPS é lugar de louco, para prestar atenção que pode ser o seu colega na sala de aula que está passando por esse sofrimento emocional. Pode ser você daqui a pouco, porque ninguém está livre de sofrer uma depressão. A gente pode entrar em depressão até por luto, a perda de um ente querido. Então, assim, para de taxar todo mundo no CAPS como doido. Lá é um local de tratamento. Lá é um local muito legal, que a gente tem empatia por todos e que a gente busca amenizar o sofrimento. Vocês falaram sobre bullying, cyberbullying. Existem outros fatores que levam a pessoa a ter um sofrimento emocional, principalmente os adolescentes e as crianças? Eu acho que quando a gente pensa, né, e aí eu trouxe também, a gente estava falando, essa questão da saúde, né? A gente também tem que pensar que quais são os norteadores de saúde, né? Porque aí fala assim, saúde mental. Mas o que norteia a saúde mental? Então, assim, a gente fala de segurança alimentar, né? Segurança ambiental. Então, assim, como que a gente vai falar dentro de um território de extrema vulnerabilidade social, de saúde mental, sendo que essa pessoa já vai parar ali na questão, saúde mental precisa de psicólogo. Pronto. Não alcança, né? Então, eu acho que um dos fatores, respondendo a sua pergunta, vários fatores a pessoa não ter uma segurança, uma moradia digna, né? A pessoa não saber o que ela vai comer no almoço ou no jantar, né? Tudo isso interfere diretamente no sofrimento emocional. Porque às vezes você fala assim, mas o que está acontecendo? Aí você vai ver, você vai olhar para uma clínica ampliada, que é uma coisa que a gente usa dentro da atenção da rede SUS, a gente vai ver que todo o contexto familiar e estrutural e de território que essa criança e esse adolescente está inserida contribui diretamente para o adoecimento e para o sofrimento emocional dela. Sim, e assim, no CAPS, a gente observa que não só, como eu falei, um médico ou psicólogo, eles precisam, mais que tudo, de amigos. Quando a gente percebe o sofrimento emocional, a pessoa, na maioria, está se isolando. Não faz amigos. Começa a guardar tudo para si. E aí, quando a gente coloca aquele adolescente num grupo, aos poucos ele fica resistente no início, tal, depois ele vai se soltando. E quando a gente percebe, assim. No meu caso, né, também. Quando a gente percebe, eles já estão conduzindo o grupo, porque os nossos grupos são bem legais. Nós somos facilitadores ali. Eles vão conduzindo, dando as ideias, vão criando as informações que eles precisam. E o principal, socialização.
Porque para compreender o adolescente, nada melhor que o próprio adolescente. Eline, uma coisa que eu acho da hora no CAPS é que decorrer de cada mês vocês fazem, junto com os adolescentes, fazem uma pauta sobre o que eles vão fazer naquele mês. Se vão fazer passeios, jogos, até mesmo umas atividades dentro e fora do CAPS. Isso é um jeito de socialização que mesmo aquele adolescente que deve ter chegado no grupo hoje, dependendo, pô, ele vai ficar assim na mente dele, pô, caraca, que bagulho da hora. Pô, Ele tá acho sendo incluído, né? Sim, Sérgio. Por quê? É uma forma, a gente traz assim os moldes de um grupo operativo. É uma forma do adolescente ter atividades que lhe agradam, né? Porque a intenção é motivar e socializar. E como que eu vou socializar um adolescente se eu estou impondo algo? Não, adolescente não se impõe, né? A gente faz o diálogo e vê o que é melhor para eles. Claro, tudo com objetivo. Então, a gente, na nossa discussão, o que nós vamos fazer hoje? Vamos fazer um passeio ao Museu do Café. Qual o objetivo? Conhecer um pouco mais da cultura de Santos. Legal, então vamos. Vamos fazer um campeonato de ping-pong. Qual o objetivo? Esse é da gente poder estar interagindo entre nós, aqui do grupo, fazer amigos. Interessante. Então, quando a gente vai discutindo, evita também aquele do grupo que fala assim: essa atividade é tão chata. Não, Eu foi senti uma vocês que indireta, tá? Eu escolheram. senti uma indireta. Foi vocês que escolheram. Então, assim, a atividade foi feita conforme a pauta dos adolescentes ali. Se você achou chato, é porque você faltou naquele grupo. Né? Então, é tudo democrático ali. E eu acho que o meu grupo também a gente faz, né? Essas questões. Eu acho que também mais que isso, né, Eline? Eu acho que, além deles se sentirem, no caso aí, vocês podem dizer melhor do que a gente, eu acho que é empoderar, né? Sim. Eu acho que isso aqui, inclusive, eu quero parabenizar, assim, agradecer de novo pelo convite e parabenizar o pessoal do Arte no DIC que cedeu espaço para que vocês pudessem fazer isso, porque é isso, é dar voz para quem não tem voz, sabe? E assim, eu acho que vocês nunca imaginariam estar fazendo isso hoje, e graças ao CAPES, a vocês estarem inseridos lá e tal, e ao esforço de vocês. Ao esforço de vocês, e as oportunidades, e ao planejamento mensal, é empoderar, sabe? Então, assim, é você mostrar que, olha, você, Sérgio, você, Kevin, você, Eline, você, Aline, sabe? Você que tá em casa assistindo, vocês podem decidir o que vocês querem pra você. Não espera que os outros decidam sempre, sabe? Eu acho que esse movimento que a Eline faz brilhantemente nos grupos dela, e bem lembrado por você, eu acho que ele traz isso, assim, sabe? Tá bom, eu tô aqui, mas não vai ser algo que aquela mulher vai dizer que eu tenho que fazer. Sabe, eu posso escolher se eu gosto de cantar, eu posso escolher cantar, eu posso escolher ir à praia, eu posso escolher jogar bola no Botânico. Então, acho que assim, é empoderar. E quando a gente começa a empoderar no CAPES, a gente empodera vocês também para a vida, sabe? Então, acho que é mais... E é exatamente isso, né, Aline? Por exemplo, o pessoal que está lá já há um tempo sabe que a gente usa muita música para trabalhar a ansiedade. Sim. Então, o pessoal que não gosta de cantar acaba se soltando aos poucos. Estratégias de respiração ou estratégias de atenção plena para poder controlar a ansiedade. Porque muitas vezes o adolescente se vê extremamente ansioso e não sabe lidar com essas crises de ansiedade. É um assunto que a gente discute muito lá, porque precisa respirar, pensar para poder agir, né? Sim. E a gente trabalha muito isso lá no CAPES. Então, eu me lembro que quando eu cheguei no CAPES, eu não falava nada. Eu era quieto, eu não queria puxar assunto com ninguém. Aí, passado dos tempos, eu fui me juntando aos grupos, eu fui me apegando aos funcionários, aí eu fui começando a me soltar.
Por exemplo, o seu grupo, Eline, que é o que o Sérgio falou, eu não era dele. Aí eu invadi ele. Aí no início, Cheguei, eu pensei, rapaziada. nossa, ele é muito estranho, não é um grupo pra mim. Aí eu fui entrando, eu fui indo cada vez mais. Aí acabou que hoje o seu grupo é um dos grupos preferidos meus do CAPS. Então, né, Kevin? Eu convidei várias vezes, você falou pra mim, eu não gosto do seu grupo. É, Era um grupo estranho, você não viu o que ele acabou de falar? Que era um grupo estranho. sim. Então, e é isso mesmo, é o que a gente fala de PTS, Plano Terapêutico Singular. Ele é voltado para cada momento da criança ou do adolescente. Então, não era o momento para você estar no meu grupo. E agora já tá, né? Chegou lá. Sim. Eu ia fazer uma pergunta, eu me esqueci, pera. Ah, o CAPS, ele é o lugar onde as pessoas com sofrimento emocional vão. Mas existe, por exemplo, se a pessoa, ela de noite, ela tá se sentindo mal, tem algum lugar que ela possa ir para ser acolhida, para ela ser recebida, caso ela esteja se sentindo mal, com sofrimento emocional, A uma gente, crise? a gente tem na rede, né, a UPA. Então, a pessoa tá com uma crise de ansiedade, tá se sentindo ansiosa. A porta é o pronto atendimento. Unidade de pronto atendimento, UPA, né? Ah, foi pra UPA. Precisou de ficar na UPA, né? Um remédio não resolveu, vai ter que ficar internado ali na UPA. A gente tem a retaguarda psiquiátrica, né? E aí, a partir da retaguarda psiquiátrica, é aonde vão analisar os casos, né? E aí vai ver se vai pro CAPS, sendo ele infantil ou adulto, né? Casos de adulto, maiores de 18 anos adulto. E posteriormente. Então, primeiro, porta de entrada, UPA, né? Depois, retaguarda psiquiátrica, caso seja necessário. E após, a internação num CAPS. Tua pergunta é boa também, até pra gente falar, né? Que existe uma rede. E essa rede, ela também está ligada com a atenção básica, que são as policlínicas, né? Sim. Sim. Então, não necessariamente a primeira busca por saúde mental deve ser no CAPS, porque a gente faz mensalmente reuniões de matriciamento. O que é matriciamento? Então, matriciamento são reuniões feitas entre a atenção especializada e a atenção básica para a gente nortear essa questão do trabalho em rede mesmo, né? Para a gente falar assim, ó, vocês, enquanto atenção básica, vocês conseguem criar grupos, fazer uma escuta e também promover uma saúde mental para os usuários desse serviço também, que é a atenção básica. Olha, Kevin, como é interessante o matriciamento. Uma agente de saúde que está mais próxima ali no bairro, está fazendo as visitas dela, ela percebe que tem um sofrimento emocional naquela casa. Então, ela verifica que é um adolescente, aí o adolescente está se isolando, está numa depressão séria, está muitos dias sem ir para a escola. E aí, conversa com aquela família. A família, não, ele é só quietinho. Mas a agente de saúde já tem aquele outro olhar e leva para a reunião de matriciamento. Na reunião de matriciamento, vai se discutindo o que aquele adolescente pode ter. E aí, comunica com o CAPS vai lá, faz uma visitinha. E se for um adolescente com perfil de CAPS, a gente já traz para tratamento. Opa, é meu. Então, é muito importante. Bem, gente, para quem chegou agora, a gente tá falando sobre saúde mental. A gente tá aqui com a Eline e com a Aline. E bora voltar pra conversa. Então, Eline, voltando ao assunto que você tinha falado sobre o bullying na escola, eu tenho uma vivência. Então, teve uma vez que eu tava saindo da sala, que eu fui no banheiro, e, pô, apareceu... Tava dois moleque que era maior do que eu, que acho que tinha mais ou menos o dobro da minha altura, que eu sempre fui um moleque baixinho. Então, do nada, não sabia quem é os moleque. E eles fizeram aquele famoso bullying americano que você vê em filme lá dos Estados Unidos. Me pegaram, por serem mais altos e mais fortes do que eu, me pegaram e colocaram minha cabeça dentro da privada. E eles tentaram dar descarga, só que não conseguiram porque eu me debati e gritei. Nisso veio o inspetor e me separou dos moleques. E, pô,
isso é um bagulho que pode ter acontecido com qualquer adolescente em época de escola. Isso ferra muito com a saúde mental da pessoa, porque ou ela adquire um trauma, ou ela fica receosa de falar com outras pessoas, de ficar só no canto dela. Então, Sérgio, olha que coisa grave, né? Porque além dos traumas que você deve ter adquirido, olha o risco. Você poderia ter batido a cabeça, poderia ter perdido sua vida, né? Algo muito maior ainda. E bullying é uma coisa muito complicada. Eu não sei por que as pessoas fazem bullying e não pensam que amanhã pode ser os filhos delas. Ou até próprias elas mesmo. As irmãs, ou que elas podem sofrer bullying também. Existe uma história que diz que quem faz bullying já sofreu bullying, né? Mas agressividade gratuita, por quê? O que desperta nessas pessoas querer agredir o outro? Isso também é sinal de sofrimento emocional grave. Por que essa pessoa tem tanta raiva do outro? Você estava lá tranquilo, teve que passar por uma experiência dessa, que ficou, como você está dividindo aqui com a gente, eu agradeço até por dividir com a gente essa experiência, ficou na sua memória de uma forma extremamente negativa e gera medos. E é isso mesmo que o CAPS trata. Você foi para o CAPS e, de alguma forma, você se fortaleceu para conseguir falar sobre isso hoje, né? Precisamos pensar, os adolescentes de hoje, por que está aumentando tanto o bullying na escola? Qual a razão dessa agressividade? Quando todos vocês crescerem, vocês vão continuar agressivos assim? Como será a nossa sociedade? Isso é muito maior. Aí vai depender de pessoa para pessoa, Aline. Como eu posso te dizer? Essas pessoas que possivelmente devem ter o prazer de fazer esse tipo de maldade, eu não vou ficar bravo com as pessoas, porque eu sou uma pessoa que entende os dois lados. Mesmo a pessoa estando errado, tem um motivo e tem o porquê. Então, é lógico, tudo se resolve na base da conversa e nada na parte da ignorância. Se a pessoa quiser ir para a parte da ignorância, vamos até onde que dá, mas sempre na base do diálogo. E essa questão do bullying ter aumentado, pô, vai variar porque é aquela questão de diferentes, das pessoas diferentes. No caso, você tem um estilo diferente, não é padrão. Eu uso uma camiseta de marca. Aquele não usa. E vou fazer o quê? Eu vou zoar com ele, porque ele não tem. Então, por quê? Por que todos nós temos que ser iguais? Por que temos que seguir algo ditado pelos outros? Por que não podemos ter a criatividade de fazer nosso próprio estilo e aceitar? Né? Por que a gente tem que estar sempre seguindo a moda que está no Instagram? Por que a gente tem que estar sempre seguindo aquilo que estão vendendo para a gente comercialmente na televisão? Né? Aquela forma de hipnose, de propaganda que faz com que você queira aquilo tão caro que você não tem. Eu vejo alguns filhos pedindo para a mãe comprar iPhone e são mães que não têm condições e vão lá nas Casas Bahia e fazem carnê e compram aquele telefone como se fosse comprar o amor do filho. As pessoas lutam por padrões sociais que elas querem se encaixar, né? Por algum motivo. Perfeitamente. Acho que é isso, né? O que o Sérgio trouxe. E aí, como a gente falou, é a diversidade, né? As pessoas não estão preparadas. E eu acho que isso até é uma construção, né? Eu acho que é algo que vem de base, né? Da base. E a gente vê muito isso. E aí eu faço até
uma reflexão, né? Quem ensinou esse garoto, né? Que fez isso com você? Qual a base dele, né? Então, a gente não sabe. E isso que você trouxe uma fala muito pertinente. Eu tento ver os dois lados. E é sobre isso, assim. Eu acho que para você seguir em frente e você conseguir trazer isso hoje e compartilhar com a gente essa história, né? Não só com a gente que está aqui, com a gente que está aqui, com a gente que está lá assistindo, de uma forma leve, sem te trazer sofrimento hoje, claro, muito do teu esforço de passar por cima disso. E eu acho que, primeiramente, esse teu olhar de falar assim, tudo bem, ele fez, mas eu tento ver o lado dele. E é sobre isso. Às vezes a gente não sabe como que esse adolescente é tratado dentro de casa. E é aquela coisa, né? O sonho do oprimido é ser o opressor. Às vezes ele é oprimido dentro da sua residência, dentro da sua família, dentro do território no qual ele está morando, um território extremamente violento. Ele não aprendeu a lidar com as diferenças, né? E aí quando ele chega dentro da escola, que é o ambiente que ele tem que socializar ali, ele vê um mais fraco. Ele acaba você fazendo mesmo maldade. trouxe. Exatamente. Você trouxe que você era o mais fraco ali. Então ele é oprimido por alguém mais forte, e aí, no momento em que ele se depara com alguém mais fraco que ele sente o desejo de oprimir também, que é para que ele se sinta melhor. Então, é como a Irine trouxe, como você também colocou nas palavras do pessoal, ele também está sofrendo. Sim. Né? Sim. Então, a gente precisa cuidar das nossas crianças, certo? A gente vê coisas absurdas acontecendo, atentados dentro das escolas. E assim, você trouxe um exemplo absurdo, mas a gente sabe que, infelizmente, as escolas estaduais, as escolas, né, municipais, principalmente dentro de situações periféricas, e acontece, né? A gente tá para fiscalizar, mas acontece. Então, assim, eu acho que é importante a gente pensar direitinho e refletir um pouco mais sobre isso. Bem, gente, a conversa tá muito boa. Eu queria conversar por horas, mas a gente tem tempo. Então, eu queria finalizar dizendo para vocês deixarem o like, compartilharem e se inscreverem. Pedindo só essa é a última vez que eu vou pedir hoje. Mas na próxima vai ter mais. E eu queria perguntar se vocês gostariam de alguma palavra final, alguma frase, suas considerações finais. Eu quero agradecer essa oportunidade. Estou muito orgulhosa de vocês por essa iniciativa. E convido a todos os pais a conversar um pouquinho com seus filhos sobre saúde mental. Já que vocês assistiram essa conversa hoje, vão lá, conversa com seu filho ou a sua filha. Vão lá, fala para eles como é que tá a saúde mental de vocês. Tem alguma coisa pra falar pra nós também, Aline? Eu falo pra caramba. Não, gente, eu queria agradecer primeiro vocês, meninos. Eu também, assim como a Eline, estou muito orgulhosa de toda a trajetória de vocês até aqui. E vê-los comunicadores hoje é um motivo de deixar o meu coração mais quentinho. Pra galera de casa, eu queria falar que, assim, a gente pensar em saúde mental é pensar em saúde como um todo, né? Pensar na saúde num coletivo. Não dá para fragmentar o indivíduo e o sujeito e pensar assim, saúde física, saúde mental são coisas distintas. Não, é a mesma coisa. E pais, conversem com seus filhos, né? Abram a cabeça, pensem fora, né, desses padrões que vocês estão acostumados a pensar, que são impostos pelas nossas sociedades, e conversem para que vocês aceitem também as diferenças deles e que eles aprendam a aceitar as diferenças dos outros dentro do ambiente escolar, dos ambientes que eles vão viver. É mais ou menos esse recado que eu queria deixar, assim. Antes de vocês irem embora, eu queria dizer que semana que vem possivelmente tem mais, se vocês colaborarem. E o próximo tema que a gente vai trabalhar é diversidade. Até, tchau!